E aí galera, tudo dominado? Muito prazer, para quem não me conhece eu sou o Vini e eu fico muito feliz de ter você aqui comigo nesse vídeo. Pessoal, como ouvir a voz de Deus? Essa pergunta eu lembro que eu me fiz ela há alguns anos atrás, quando eu era mais novo, e eu sempre tive muita dúvida, como será que eu ouvia a voz de Deus? Eu lembro que eu sempre ouvi outras pessoas na igreja, nos cultos e tudo mais, eles falando, eu ouvi Deus me falando, Deus me disse assim, porque Deus acabou de me falar dessa forma. E eu, cara, queria entender como que é Deus falar comigo, como que isso acontece. E eu me lembro que muitas das vezes, quando eu conversava com alguns amigos meus, em dias de muita chuva e tudo mais, tinha muito relâmpago, muito trovão, e muitas das vezes eles diziam assim, ó, Deus está falando no céu, e aquele trovão e tudo mais, e eu ficava, caramba, será que essa é a voz de Deus, mas eu não consigo traduzir isso, O que será que eu preciso para traduzir, E eu me lembro que até muitas das vezes eu imaginava, Deus como sendo aquele homem, barbudão, de cabelo grande, falando bem grosso assim, Ei Vinícius, eu fiz aqui uma ordem, diga assim para tal pessoa, E cara, esses questionamentos sempre existiu em mim, eu sempre tive muita dúvida, Então, pessoal, hoje a gente vai estar conversando sobre isso e pode ser que em algum momento da sua vida você também tenha feito esse questionamento, Como é a voz de Deus, Como que Deus fala? Como que eu posso ouvir a voz de Deus? E já de cara aqui, eu quero dizer para você que todo ser humano ele foi criado com o objetivo de ter um relacionamento com Deus e ouvir a voz de Deus, tá bom? Então já deleta da sua cabeça se você tem esse pensamento de que você não é digno de ouvir a voz de Deus por conta do seu passado, por conta das coisas que você fez. Pessoal, em nome de Jesus eu repreendo esse pensamento que Satanás coloca na nossa mente pensando que a gente não é digno, tá? Muito pelo contrário, nós fomos criados com esse objetivo de ouvir a voz de Deus e nos relacionarmos com Ele. Tá bom? Lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 8, a Bíblia diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então nesse versículo a gente tem a prova de que Adão e Eva, eles tinham sim, esse contato com Deus, tinham essa facilidade de conversar com Deus, da mesma forma que eu estou conversando aqui com vocês, de uma forma aberta e clara, em voz audível, eles conseguiam fazer isso. Aconteceu que por conta do pecado, a voz de Deus se silenciou para muitas das pessoas, tá? Por conta do pecado. E é isso que o pecado faz com nós. Quanto mais nós pecamos, mais a voz de Deus se afasta de nós. Então por isso que nós temos que sempre viver em santidade e andar em santidade, para que Deus sempre fique mais próximo de nós e nós possamos ouvir a voz dele diariamente. A pergunta que fica é como que isso aconteceu, Então Adão e Eva pecaram, depois a gente vai ver na Bíblia que Deus, ele tinha os seus escolhidos, como por exemplo Samuel ouviu a voz de Deus, como por exemplo Moisés ouviu a voz de Deus, E o restante do povo, eles não ouviam a Deus, mas algumas pessoas específicas. E aconteceu que quando Jesus veio para a Terra e Jesus se entregou por nós, Jesus se entregou, levou toda a nossa culpa, nossos pecados, nossas angústias e tudo mais, ele nos perdoou e ressuscitou, através do perdão de Cristo, da redenção, que nós obtemos de Jesus através da cruz. Jesus hoje é a nossa ponte que nos convida a ouvir a voz de Deus, tá certo? Então é através de Jesus, através da cruz, que nós conseguimos acesso à voz de Deus. Um grande problema hoje em dia é que muitas das vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque a gente não para ouvir. A gente apenas fala e a gente não deixa Deus falar. A gente vira aquela metralhadora de Jeová, Deus, porque Deus aquilo, porque Deus aquele outro, porque Deus faça isso por mim, porque Deus faça aquele outro por mim, porque Deus aconteceu isso, porque Deus aquela pessoa, porque Deus misericórdia, porque Deus me perdoe, porque Deus não sei o quê. E cara,
A gente nunca para ouvir o que Deus quer falar para nós a respeito de uma situação, a respeito daquilo que nós fizemos, a respeito do que nós devemos fazer, tá certo? Então, esse é um dos maiores problemas, tá? E quais são as formas de ouvir a voz de Deus? A primeira forma é a mesma forma que Adão e Eva ouviam, né? De forma audível, né? Clara, aberta. A segunda forma, Deus pode falar com você através de uma visão aberta. Então, da mesma forma que você está com seus olhos abertos, Deus pode trazer uma revelação para você de alguma coisa, pode trazer uma visão para você sobre algum assunto, sobre algum momento, algo para você discernir naquele momento, né? Da mesma forma, você também pode ouvir a voz de Deus através de uma visão fechada. Então, você pode estar orando, você pode estar com seus olhos fechados e Deus pode estar mostrando para você uma visão com seus olhos fechados. Deus também pode falar com você através de sensações, através de sentimentos, através de forte impressão, através de intuição, através de paz no coração ou incômodo, né? Então, às vezes, dependendo, você está ali conversando com uma pessoa e de repente surgiu um assunto ali e isso trouxe para você uma sensação esquisita, um sentimento estranho e você começou a sentir um incômodo muito forte, né? E às vezes você começa a perceber que, opa, a intenção dessa pessoa não é o que Deus está falando comigo, né? Deus me disse outra coisa. Ou talvez você está conversando com uma pessoa que começa a te trazer muita paz e você começa, nossa, Deus está falando comigo através dessa pessoa, eu estou sentindo muita paz nisso, né? Então Deus pode falar com você através dessa forma. Deus também pode falar com você através dos seus mentores, dos seus líderes, né? Deus pode falar com você através dos profetas, através de autoridade, né? Então, através dos seus pastores, né? Isso quer dizer que tudo que seus pastores, o que seus líderes falam para você é Deus que está falando? Não, mas dependendo em algum momento da sua vida, quando você quer fazer alguma coisa, você está pensando em agir de tal forma, né? Deus pode usar os seus líderes, seus pastores, né? Para confirmar o que você quer fazer ou para te frear, opa, calma, não é bem por aí o que você quer fazer, né? Então Deus fala dessa forma, Deus também fala através de circunstâncias da vida, através de lugares, através da natureza, né? Através do vento, através das plantas, através dos pássaros, das nuvens, né? Deus fala através das artes também, né? Das pinturas, enfim, de diversas maneiras, né? Deus também fala através da sua consciência, né? Sabe aquela pequena voz internamente que vem lá no fundo, que muitas das vezes você ouve e muitas das vezes você ignora pensando que é coisa da sua cabeça? Isso, na verdade, é o Espírito Santo falando com você, tá bom? Deus também pode falar com você através de cheiros e, cara, isso é incrível, tá? Quando Deus fala através de cheiros. Eu conheço um amigo que teve essa experiência e ele conta que ele queria muito sentir o cheiro de Deus. E ele disse que ele chegou na igreja e ele começou a sentir um cheiro muito bom e, cara, era o Espírito Santo falando com ele. Cara, isso é incrível, tá? Outra forma que Deus fala com você é através de sonhos. Então você pode ter um sonho sobre uma determinada situação, né? E esse sonho pode se repetir várias vezes, né? Ou pode ser um sonho muito claro, né? E Deus pode falar com você através desse sonho, né? E Deus também fala com você através da Bíblia, né? Através da palavra, tá certo? Lá em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, veja, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, ouvir a voz de Deus, pessoal, é treinamento, tá bom? Não existe pessoas mais espirituais que outras, tá? Existem pessoas que treinaram mais os seus sentidos do que as outras pessoas, né? Porque as coisas espirituais são disponíveis para todos da mesma forma. Então a gente precisa treinar isso. Ouvir a voz de Deus, pessoal, é treinamento, tá? Cara, se você não abre a sua Bíblia, Deus nunca vai falar com você, gente, tipo, de uma forma mais íntima, sabe? De uma forma que você entenda, sabe? Então, assim, se você quer ter essa percepção, você quer ter a facilidade em ouvir a voz de Deus, cara, você precisa estar mais próximo dele, tá? Da mesma forma que você não pode receber uma ligação com o seu celular desligado, Deus não pode falar com você se a sua Bíblia estiver fechada, tá certo? Então, galera, para você começar, o primeiro ponto que eu já falo para você, pessoal, passe mais tempo lendo a Bíblia, passe mais tempo estudando a palavra, tá? E as outras percepções de Deus, quando Ele for falando com você, através da natureza, através de outros níveis, isso vai ser desbloqueado com base na sua intimidade, tá? Através do seu treinamento que você teve, tá bom? Então, pessoal, eu quero deixar aqui para vocês alguns exercícios práticos,
tá? O primeiro é o soaking, tá? Soaking não é bíblico, mas também não é heresia, tá bom? E soaking é um termo que surgiu na Inglaterra, tá? Ele significa como se você fosse uma esponja totalmente imerso, tá? Em uma água, essa esponja totalmente encharcada, tá? E, pessoal, para você fazer soaking é muito simples, tá? Se você for procurar no YouTube pela palavra soaking, tá? Você vai perceber que vão existir vários fundos musicais instrumentais. E, cara, esse é o momento onde você fecha a porta do seu quarto, você liga essa música de adoração e você só fala: Espírito Santo, vem, eu quero sentir a tua presença aqui comigo, eu quero ouvir o que o Senhor tem a falar a respeito de mim e eu também quero declarar palavras de amor a ti, Deus. Tá? Então, nesse momento é quando você pratica o soaking, quando você vai sentir Deus, quando você vai ouvir a Deus falando com você, te trazendo uma paz, te trazendo um sentimento de amor, tá? E você vai ouvir Deus falando com você dessa forma. O segundo método é procurar versículos, tá? Então, por exemplo, eu tive um dia ruim hoje, foi um dia complicado, foi difícil, né? Então aí você começa: Espírito Santo, fala comigo, o que o Senhor tem a falar comigo na sua palavra? E aí talvez Deus leva você para Isaías 41:10, onde Deus vai falar que é Ele que te sustenta, Ele que te guarda com a destra da justiça, tá certo? Então, Deus, eu tô me sentindo meio fraco e tudo mais, talvez Deus vai levar você pro livro de Josué: seja forte e corajoso, não se espantes, eu sou o teu Deus, estarei contigo por onde quer que andares, entendeu? Então, cara, começa a conversar com Deus dessa forma: Deus, eu queria expressar hoje para você algo de amor, Deus, me mostra um versículo que eu possa demonstrar isso, né? Então Deus vai levar você para esse versículo, tá? Escolha algo para você tentar acertar, tá? Isso não é adivinhação, tá? Isso é você começar a sintonizar e começar a entender como você escuta o Espírito Santo, tá? Eu me lembro que quando eu estava começando a estudar sobre como ouvir a voz de Deus, eu assisti uma aula do pastor Henrique Kriegner, e ele estava justamente falando sobre isso, sobre como ouvir a voz de Deus. E ele comentava que ele morava em uma casa e a janela do quarto dele ficava bem em uma esquina onde passavam muitos carros. E ele também tinha essa mesma dúvida, ele começou a tentar acertar qual era a cor do carro que ia passar, né? Então ele orava ao Espírito Santo e falava: Espírito Santo, qual é a próxima cor do carro que vai virar? Né? E ele comenta que muitas das vezes ele acertava e muitas das vezes ele errava, mas isso não era adivinhação, porque ele começou a aprender como o Espírito Santo falava com ele. E eu falei: cara, se com ele funcionou, comigo vai funcionar também. E eu me lembro que uma vez eu fui pra rua, na praça, e eu sentei num banco da praça e eu comecei com a mesma coisa: Espírito Santo, me fala qual é a cor da próxima roupa da pessoa que vai virar a esquina, me fala qual é a cor do próximo carro, né? E sempre que eu errava era quando eu não ouvia o Espírito Santo, e quando eu acertava era quando eu tinha ainda no início uma dúvida, mas vinha um sentimento muito de confirmação de que era o Espírito Santo, e quando eu falava a cor eu acertava, tá certo? Então, estabeleça para você o que você quer ouvir de Deus. Por exemplo, você vai num culto: Espírito Santo, fala para mim qual vai ser o tema que o pastor vai pregar hoje. Me fala qual vai ser as músicas que vão ser cantadas hoje, entendeu? E aí, pessoal, você começa a desenvolver isso, tá? Você começa a sintonizar isso, tá? Você tenta ouvir Deus antes de agir, né? Antes de você fazer qualquer outra coisa, né? Então habitue-se, pessoal, a fazer perguntas e esperar um tempo para ouvir a resposta, tá? Não faça uma pergunta: Deus, sei lá, qual é a cor do próximo carro, e já queira receber a resposta. Não, calma, você perguntou, agora espere o Espírito Santo responder para você. Se ele não te falar nada, continua perguntando até um momento onde ele vai falar com você, tá certo? Fique atento aos sinais, tá bom? E os erros e acertos são essenciais, tá? Para que você comece a entender e diferenciar o que vem do Espírito e o que é da sua mente mesmo. Tá? Então, reconhecer a voz de Deus é a respeito de tentar e praticar. Tá? Lembre-se que lá no livro de 1 Samuel, né, quando Deus fala com Samuel, nas 2 primeiras vezes, mesmo que Deus falou com ele de maneira audível, né, Samuel não reconheceu a voz que estava chamando ele. Né? Ele pensou que fosse o profeta Eli, né, quando na verdade era Deus que estava chamando ele pelo nome. Né? Até que na 3ª vez ele reconhece, né, e ele responde: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Né? Então, assim, não tem problema errar,
tá? Em um certo momento, todos nós vamos reconhecer que é Deus falando conosco, tá? E nesse ponto, a gente pode responder, fala, Senhor, que o teu servo ouve, tá certo? E assim a gente começa a entender o que Deus tem planejado, né? O que Ele quer nos ensinar, nos direcionar, tá certo? Quanto mais você praticar e não desistir, né, mais sensibilidade ao mundo espiritual você vai ter, né? Então esse é um ponto onde você aprende até mesmo a discernir o que é a voz de Deus, o que é a sua voz e o que é a voz do diabo, tá certo? Então por isso que é importante, pessoal, a gente desenvolver essas faculdades espirituais sobre como ouvir a voz de Deus, tá certo? Faz sentido? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, quando a gente aprende a ouvir a voz de Jesus, a gente consegue reconhecer quando Ele fala, e assim seguir a Ele. Então, o importante, né, é que a gente tenha essa percepção do quão natural e cotidiano deve ser ouvir, né, e reconhecer a voz de Deus, né? O tempo todo a gente pode estar aberto e exercitando os nossos sentidos, tá bom? Então, pessoal, deleta esse pensamento de que somente tal pessoa pode ouvir a Deus porque tal pessoa é santa demais. Gente, não existe isso, tá bom? A voz de Deus, ela existe para todos nós ouvirmos, tá? E isso é treinamento, tá bom? Então comece a treinar. Pega essas dicas e comece a executar na sua vida. Eu tenho certeza que vai dar resultado. E depois você vem me contar aí nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo desse vídeo tenha agregado na sua vida, tá? E se você ficou com alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. A gente vai estar respondendo assim que possível. E se você gostou, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais e tudo mais. Ativa o sininho, se inscreva aí no canal. E que Deus abençoe a sua vida grandemente. E em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida novas experiências para que você possa ouvir a voz de Deus em tudo que você fizer durante o seu dia, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo e let it burn!